Considerado uma doença crônica caracterizada por uma dependência física e comportamental, o tabagismo tem tratamento oferecido hoje em 54 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde. Para falar sobre o tema, comigo no estúdio a assessora técnica da área de tabagismo da SMS, Liane Leitão, e Luísa Souza, assessora técnica da Coordenadoria das Regionais de Saúde. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. A gente sabe que já tem um tempo, né, que se tem muitas campanhas, né, que alertam dessa questão do tabagismo, do perigo que é fumar, dos males que podem acontecer, né, mas tem uma forte negação ainda por parte da pessoa que fuma? Sim, porque a pessoa que fuma, ela fica, fisiologicamente, o organismo dela é adaptado para a substância nicotina presente no cigarro, né? Uhum. Então, e requer uma mudança de comportamento, né, desse indivíduo. E mudança de comportamento, ele deve ser muito bem trabalhado, com a ajuda de profissionais orientados. Dessa forma, o fumante consegue passar pelas fases, pelas etapas, né, para ter êxito e chegar à cessação do tabagismo, que é o nosso foco, o nosso objetivo. Então, boa tarde, Érica, prazer estar aqui. Só complementando o que a Liana disse, o fato do tabagismo ser uma droga lícita, socialmente aceita, né, na verdade dificulta, né? Ela é livre, ela pode ser usada, então dificulta para as pessoas que têm essa dependência química, né? Uhum. Muita gente começa a fumar muito cedo, em casa, né, ou com os amigos, em roda de amigos. Então tem gente que fuma a vida inteira, né? O cigarro faz parte da vida dela. E realmente o fato dela ser socialmente aceita dificulta bastante ele largar aquele amigo de uma vida inteira. Com né? certeza. Para o fumante, o cigarro é isso, é um companheiro, companheiro, né? isso. Teve ali com ele momentos Isso. ansiosos, de Isso. tristeza, né? Justo, sempre. Na alegria Então, e na tristeza. na alegria e na tristeza. Sempre. Então, chegar alguém e falar que esse amigo não faz bem, não é do dia para noite que isso Justamente, resolve. Até a Esse pessoa- amigo vai parar de existir assim abruptamente, você está quebrando um elo com essa verdade. pessoa, né? Então você tem que oferecer para ele um suporte, para que ele consiga vencer esse hábito tão nocivo para a saúde dele e das pessoas que estão seu ao redor, né? Porque é uma outra característica do cigarro, né? Ela faz mal para a pessoa que está consumindo, mas envolve todo mundo que mora com ela ou que convive diariamente com essa pessoa, né? Principalmente se tem criança, no caso. Sim. É muito nocivo porque as pessoas, ao conviver com o fumante, elas estão compartilhando o mesmo ambiente e acabam que inalando, né, as substâncias tóxicas, entre elas pela combustão, pela queima. O filtro do cigarro, ele não filtra, dá a falsa impressão de que o filtro ele filtra as substâncias nocivas, mas na realidade não é bem assim. É verdade. E não é um cigarro também, né? São vários. E o fumante passivo, ele ainda nem conta com o filtro, né? Porque o fumante ativo, ele tem a falsa ideia de que tem um filtro e que está pode, protegido, né? de alguma forma, está protegido. O fumante passivo, ele está completamente exposto à fumaça do cigarro que sai da ponta, né, da brasa, mas a que é exalada pelo fumante. Então, é duplamente nocivo. Característica também, que a pessoa que consome, né, ela nem sente o cheiro daquilo, né? Ela nem sente que está dominando ou prevalecendo o espaço, né? Então acaba que para ela tá tudo bem e na verdade as pessoas que estão em volta estão incomodadas e pior, porque né? na verdade o cigarro fumado, usado ao longo de uma vida inteira, ele afeta os sentidos, né? Afeta o paladar, afeta o olfato, né? E ela realmente não sente, ela perde essa sensação e ela, na verdade, ela é dominada pela dependência e ela às vezes tem a consciência de que ela incomoda, ela sabe que ela precisa parar, ela sabe que pode adoecer,
sabe? As pessoas dependendo do tabaco, elas têm a consciência, mas elas muitas vezes não conseguem ter essa capacidade de conseguirem largar o vício, né, sozinhos. Então, elas precisam de ajuda. A negação, no caso, não é nem entender que faz mal, é a negação de saber que você pode parar de consumir. Né? Eles têm muita insegurança, né? E aí, o que eu vou fazer? Né? O que vai ser da minha vida sem meu companheiro? Porque é assim realmente que eles se sentem, né? Quando eu estiver ansioso, eu vou para onde? Eles sabem que incomodam, sabe? Eu já vi gente externar isso, até chorar, dizer que sabe que precisa, mas não consegue, por isso está procurando ajuda, né? E é muito bom saber que a gente está podendo ajudar, né? Que o sistema de saúde está preparado para ajudar. O que a gente precisa realmente é fazer o que a gente está fazendo aqui. Divulgar mais, esclarecer mais o que a gente consegue oferecer, né? Dizer que a gente está de braços abertos para acolhê-los. Isso é o mais importante. Nossas unidades de saúde, né, da atenção primária, a gente tem esse programa ofertado para a pessoa que quer parar com esse hábito, né? E lá nós temos profissionais preparados, nós temos psicólogos, nós temos dentistas que atuam muito nesse programa, né? Até porque a cavidade oral é a porta de entrada, né, do cigarro. Afeta muito a cavidade oral, nos dentes, na questão da... Ela falou do paladar, do paladar, né? E tudo. Então, a gente tem toda uma equipe preparada para trabalhar com esse indivíduo dentro da nossa unidade de saúde, quer na modalidade individual, quer seja em grupos, né? Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, sendo responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo. O câncer de pulmão é o segundo mais frequente no país, dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Bom, a nossa equipe foi até o posto de saúde, né, Irmã Hercília, e para conhecer como funcionam as terapias alternativas, né, as reuniões, vamos acompanhar. Um vício que já dura 50 anos está chegando ao fim. A dona Terezinha fuma desde os 15 anos e só conseguiu forças para lutar contra o vício através de um pedido da neta. Eu achei que não estava mais me fazendo bem. Então eu tenho uma neta de 3 anos, que ela fica todo o tempo me pedindo para me parar. Todo dia ela pede. Eu já tenho vários netos, mas essa foi a que me incentivou mais. Ela buscou ajuda no posto de saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape. Aqui, os interessados no programa de combate ao tabagismo precisam estar preparados para iniciar o tratamento. A gente tem o nosso grupo de tabagismo que a gente conduz. O paciente ele passa 3 meses conosco, sendo acompanhado semanalmente. A gente tem um acompanhamento médico, a gente tem as medicações que são oferecidas. A gente faz todo um trabalho com ele em relação ao fortalecimento pessoal para que ele consiga realmente superar e vencer o vício. 54 unidades básicas de saúde da capital oferecem tratamento gratuito de combate ao tabagismo. Mas mais importante do que o acompanhamento medicamentoso e psicológico é a força de vontade de cada paciente. Esse já é o pensamento do Edson. Ele começou a fumar por influência dos amigos aos 13 anos. Mais de 30 anos depois, ele vê a necessidade de vencer esse vício. Quando você passa muito tempo assim fumando, esses 30 anos, o corpo já começa a mandar sinais, né? Cansaço, insônia. E então, quando eu soube que estava tendo esse grupo, aí eu me interessei e vim. Para o Edson e a dona Terezinha, o acompanhamento feito no posto já trouxe resultados positivos para suas vidas. Com 8 dias eu parei de fumar. Estou permanecendo, graças a Deus. A primeira coisa que você sente quando você é fumante, que dá uma diminuída no cigarro, é o paladar da pessoa. Muda. Sozinho é difícil. Obrigada, Yane. Bom, reforçando mais uma vez a importância de ter uma rede de apoio, né? Porque não é uma decisão fácil. Com o passar dos anos, a gente tem algumas técnicas, né? Alguns tratamentos alternativos que também são grandes aliados quando a gente fala nesse tratamento, né? Para esse abandono desse falso amigo, digamos assim.
Conta pra gente como é que funciona esse tratamento alternativo dentro, né, desse grupo. Pronto. A gente sabe que a nicotina ela dá prazer ao fumante. Ele tem uma sensação de 7 segundos depois que ele dá uma tragada, existe uma descarga de dopamina. E aí ele tem uma sensação de prazer. Tá? Quando essa nicotina é retirada, ele decide parar de fumar, né? E ele passa a não ter mais aquele companheiro que lhe dava dose, prazer, né? literalmente, tá certo? Então a descarga de dopamina não existe mais. Então ele começa a sentir os sintomas que ele chama de fissura, que é a falta desesperada do cigarro, da nicotina, né? E aí é aí onde entram as PICs. Além do suporte profissional, né? O acompanhamento, o monitoramento, a medicação, que a gente vai já falar qual é, a gente pode lançar mão também das PICs, que são as práticas integrativas complementares, que é justamente para tentar fazer com que a pessoa controle a ansiedade causada pela abstinência, os tremores, os medos. Na verdade, a descarga de dopamina é substituída por uma descarga de medo, de sensação de pânico, de que está sozinho, de que não vai conseguir. E a gente sabe que isso é um efeito que tende a crescer, né? E tanto a auriculoterapia quanto o reiki, que é a imposição das mãos, né, a massoterapia, a auriculoterapia, a acupuntura, né, que são técnicas provenientes da medicina tradicional chinesa, elas são muito eficazes nesse suporte, né, como coadjuvantes para diminuir essa sensação de pânico e de ansiedade exacerbada que as pessoas passam a ter quando param de fumar. Também, né? Na abstinência, De tudo. né? No período da abstinência, nos primeiros dias principalmente, né? Após largar o companheiro. Esses primeiros dias são fundamentais? São os mais importantes? São os mais difíceis. E eles têm que ser realmente bem preparados para isso, eles têm que saber que vão enfrentar momentos difíceis, e aí nossos profissionais estão lá juntos com eles, e a terapia do grupo também influencia nisso, né? E aí ele lança mão de tudo, né? Tudo que for possível e tiver disponível para realmente ultrapassar esse período que é bem difícil, mas ultrapassado, ele realmente é capaz de lograr êxito. E uma vez no grupo, eles vão se fortalecendo, né? Entre As eles, experiências, né? a interação, o acolhimento que eles têm dos profissionais. Sim. Porque cada um é diferente entre si, né? Um fuma mais, outro fuma menos, um tem mais síndromes de abstinência mais acentuada, outros menos acentuada. Então, a dinâmica do grupo é muito importante para que eles se vejam com a mesma situação problemática, né? Nociva à saúde, e compartilhando ali aquela batalha para mudar o comportamento e chegar à cessação do hábito e adquirir hábitos mais saudáveis, né? Conviver melhor nos espaços, interagir com as pessoas sem muita, assim, digamos, marcação. Sai de perto de mim, você é fumante, isso Não, foram os momentos perdidos, né? Isso. Porque, por exemplo, hoje você não pode fumar num ambiente fechado. Não. Então, se a pessoa tem uma dependência, ela vai levantar quantas vezes para ir fumar o cigarro dela, né? Então, atrapalha muito o relacionamento, né? E na verdade houve uma inversão da sociedade com relação ao cigarro. Antigamente o que era glamouroso, né? Com o passar Era dos vendido como anos, isso, né? com o passar dos anos, que começou-se a ver os males, os malefícios, o prejuízo para a sociedade, né? Tanto para o sistema de saúde como para o sistema previdenciário, são prejuízos enormes, né? São 428 mortes por dia no Brasil, hoje, tá certo? São cerca de 157 mil pessoas que poderiam não morrer por ano, né? É uma causa de morte evitável, né? Poderiam ser evitadas, né? E o prejuízo tanto para a sociedade, né? As pessoas se aposentam muito cedo por invalidez, por doenças decorrentes do cigarro, as doenças cardiovasculares, os AVCs, os cânceres,
né? Câncer São de vários, boca. né? Liana falou do câncer de boca e a dentista aqui sou eu, né? Você viu? Me conta, Então, né? Porque as assim, pessoas acham, muitas vezes, que o cigarro está muito ligado ao câncer de pulmão. E não nem é imaginam, só, né, justamente. a quantidade de coisas que podem causar. É. E o câncer de boca, né, a senhora como dentista vai poder falar isso, ele é difícil de detectar, né? No início, a pessoa não percebe. A pessoa né? não percebe, mas a gente, exatamente, a gente, por conta disso, nossas equipes de saúde bucal, também Uhum. nas unidades de atenção primária à saúde, elas são orientadas e fazem isso muito bem, que é justamente a busca ativa do CA de boca de forma precoce, É uma né? manchinha, né? Manchas brancas ou Uhum. manchas vermelhas, né? Que aí vão ser investigadas e cada um com suas características para a gente detectar. Que o grande lance é detectar precocemente Sim. o câncer de boca, né? Porque quando o paciente percebe que ele está com câncer de boca, na verdade, esse câncer já está bem avançado. É. Tem tratamento? Tem, mas muitas vezes é mutilador. E a pessoa, normalmente, em torno de entre 40 e 50 anos, ela vai ter que se aposentar, ela vai ter que, né, se retrair, né, socialmente. Mexe com uma coisa importantíssima que é comer, né? Um dos maiores prazeres do ser humano é comer. E aí muita gente não pode mais por causa do câncer de boca. Eu costumo dizer que o dentista é um dos poucos profissionais de saúde que é capaz de visualizar Saber, né? os males que o tabaco causa. Literalmente, né? Ele está literalmente de frente, né? Literalmente a olho nu. A gente percebe e alguns a gente já chega tão avançado que a gente, que é dentista de estratégia de saúde da família, não é patologista, mas já é capaz de identificar. Com certeza. E também, voltando a falar do grupo, né, da importância desse tratamento em grupo, acho que para eles também deve ser muito importante no sentido de que eles não estão ouvindo isso de uma pessoa que não tem essa mesma vivência que eles, né? Uma coisa é quando um profissional vai falar com eles, mas outra coisa é uma pessoa que passou por isso, né? Então, me fala um pouco dessa dinâmica. São tantas coisas, né? Que chega e deu uma confusão. Agora, assim, quem vai falar quando o quê? quando a gente vai começar um grupo de tabagismo, a gente começa a fazer, a gente instrui aos colegas, a gente comunitária de saúde, que são grandes parceiros nossos, que conhecem as áreas, conhecem os fumantes, conhece todo mundo pelo nome, sabe que agravos eles têm, né? Então, assim, quando a gente, eu tenho tantos fumantes, aí quando a gente vai fazer essa triagem, a gente procura juntar pessoas para o grupo com perfis diferentes. Bacana. Com relação ao cigarro. Porque se isso é o Ministério que diz, né? A própria literatura que diz. E se você junta num grupo só pessoas com fumantes pesados, fumante pesado, ele diz que é a pessoa que fuma mais de 20 cigarros por dia. Né? E que fuma o primeiro cigarro assim que acorda, até 30 minutos depois que acorda, são chamados fumante pesado. Se eu junto pessoas que fumam há 30 anos, eu junto 10 pessoas que fumam há 30 anos, dificilmente esse grupo vai fluir. Então a gente mescla pessoas que fumam há 5, fumam há 15, há 10, há 30, e aí o grupo é justamente como qualquer outro grupo. Os seres humanos se juntam com um ideal comum, né? E eles sabem que tem mais força. Então essa é a filosofia do grupo. Se juntam, quando um está mais desanimado, o outro diz eu já parei, porque eles marcam o dia de parar. Tá certo? Eles se dão um limite ali. É a metodologia. Tem que, para você utilizar, se você passa por uma consulta, né? Tudo direitinho, ver seu perfil, ver o quão você é dependente da nicotina. E aí, dependendo do seu perfil, você vai ter à disposição as terapias, né? Inclusive medicamentosas. Bacana. E aí, você vai... O tratamento ele pode ser por meio do medicamentosa, como a Luísa falou, e também através da reposição da nicotina, que é feita com adesivos transdérmicos, né? Esse tratamento ele pode ser feito concomitante ao adesivo com o medicamento ou isoladamente. Vai depender do grau de dependência desse indivíduo. Entendi. Isso também, essa dependência e grau, também é muito relacionado ao tempo, né? O tempo de duração que vai tratar esse grupo, eles estarem com vocês, também vai depender muito do perfil desse paciente? Sim, com certeza. Os grupos, eles normalmente, a dinâmica deles,
A proposta inicial do Ministério da Saúde é parar de fumar em 4 semanas. Era uma proposta ambiciosa, né? É possível que se pare em 4 semanas? É possível. É possível até que a pessoa tire a carteira de cigarro do bolso, jogue no lixo e nunca mais fume. Mas isso é tudo muito subjetivo. Depende muito de ser humano para ser humano, né? Então, hoje a nossa realidade é que são 8 a 12 semanas, porque os encontros são semanais, inicialmente, tá certo? E aí, a cada momento, a cada semana, os profissionais vão avaliando, reavaliando, vendo a evolução de cada um, vendo quem já conseguiu parar, e aí ele já dá força para o outro, né? Vendo quem recaiu, que acontecem as recaídas durante o processo, sim, eles voltam. E aí eles precisam ser incentivados a voltar, tá? Para poder eles terem esse acompanhamento, porque realmente não é fácil, né? Quando eles recaem, eles ficam com vergonha, tendem a não comparecer mais, e aí a nossa peleja é que eles perseverem, né? E saberem que serão apoiados e não cobrados. Né? Além de que tem a fase de manutenção também do tratamento, né, Luísa? Que esse indivíduo a gente fica, como é previsto ao longo do tratamento, ao longo das sessões, é previsto que um ou outro tenha recaída, isso é fato, né? Esse indivíduo ele é resgatado, né, para retornar ao tratamento, porque ele realmente precisa desse suporte. Com certeza. A sensação de que ele não está sozinho, né? Isso. Na verdade, inicialmente são encontros semanais, 8 a 12. Parou de fumar, volta a cada 15 dias. Depois, dependendo da evolução dele, ele volta mensalmente. Depois ele volta semestralmente. E ele só pode ser considerado realmente curado 1 ano após a cessação do tabagismo. Tá certo? Então ele tem esse acompanhamento. Tá certo. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente vai aprofundar ainda mais para entender esse tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar, ofertado pela SMS. A gente volta já. Em Fortaleza, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 5,7% da população afirma que possui o hábito de fumar. Ao todo, foram entrevistados 2.075 pessoas, sendo 708 homens e 1.367 mulheres. Comigo no estúdio, a assessora técnica da área de tabagismo da SMS, Liane Leitão, e Luísa Souza, assessora técnica da Coordenadoria das Regionais de Saúde. Né? A gente deu abertura para falar desse tratamento, né, que é totalmente gratuito, né, que é um tratamento de portas abertas para que as pessoas possam se sentir à vontade de ir. Né? Conta pra gente também mais um pouco desse tratamento, para que seja um convite, né, para que as pessoas possam ir. Você trouxe para mim uma cartilha aí para que a gente possa ver e entender como é que funciona esse plano de vocês. Na verdade, faz parte do programa, né, Programa Nacional de Combate ao Tabagismo. O paciente, depois que passa por toda a parte de triagem, né, sondagem da dependência química, né, que eles têm da nicotina, aí eles vão para um tratamento que pode ser em grupo ou individual. No momento, em decorrência da pandemia, nós estamos com tratamento individual, né, nos preparando para retomar o tratamento em grupo. Mas independente da forma como ele é tratado, ele tem acesso tanto aos livrinhos, esses livrinhos são 4 livrinhos que é dado, entregue a ele para ele estudar, levar para casa, então, explicar. Então ele pode fazer um teste em casa também? Isso. Ele faz o teste, ele vai ter noções de como é que ele vai se sentir quando resolver parar de fumar, como é que ele tem que fazer para vencer os obstáculos, né? Existe uma coisa chamada gatilho, que aqui no programa são eventos que possam fazê-lo voltar a fumar, né? Os gatilhos podem ser qualquer coisa do dia da vida normal, a perda de emprego, bateu o carro, se separou, brigou com a esposa, morreu alguém, enfim, né? Essas coisas da vida, que infelizmente fazem com que a pessoa volte a fumar se ela já tiver parado, né? E aí, fala também sobre os benefícios que ele vai obter após cessar o tabagismo. E aí, o acompanhamento prossegue, né, ao longo das semanas, como a gente já falou. A equipe é multiprofissional, como a Liana também já falou. Passa por uma triagem inicial e passa pela consulta médica, porque aí o médico avalia a situação dele,
pede exames, né, Porque às vezes a pessoa necessários. pode ter alguma coisa já crônica e nem Isso sabe, né? também. Uma boa parte dos tabagistas que procuram nossas unidades, eles já têm alguma doença, alguma consequência do tabagismo, né? Que a gente sabe que ele causa muitos males, diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, os cânceres e outras mais. É altamente nocivo durante a gravidez, né? Ligado a nascimento de bebês com baixo peso. Enfim, é uma série de coisas ruins que acontecem no organismo e na sociedade em decorrência desse hábito terrível que é o tabagismo. Com certeza. E não é fácil para a pessoa. E também, além de vocês, vocês têm alguma conversa com a família desses dependentes? Não, o que a gente pede, porque infelizmente a gente não tem como ter acesso a todo, né, todos os Claro, familiares. O que a gente pede a eles e orienta é que se tiver algum fumante na família, ele traga também esse fumante. Por quê? Porque aquele fumante, normalmente fuma, né? Fuma junto, acende o cigarro, compartilha aquele cigarro. E fica muito difícil uma pessoa decidir parar de fumar, né? mas em casa tem um outro, né? Então ele precisa ter aquela conversa, aquela interação. É até um outro fator de estresse, né? Porque o outro diz, não, quem quer parar de fumar é você, não sou eu ainda. Porque tem um momento de cada um, né? Sim. Tem o insight de cada um. Né? E aí eles precisam conversar, né, realmente, para tentarem entrar num acordo com relação a isso. Aí a gente fica torcendo para que pare a pessoa e a outra pessoa que está em casa pare de fumar também, né? É uma trajetória aí. Bom, gente, mais alguma informação? As pessoas podem procurar qual unidade para fazer a inscrição, né? Aonde que a pessoa vai, aonde que tem mais informação? A pessoa que está assistindo a gente agora, né? Que bateu, como você disse, cada um tem sua hora, né? Bateu o momento dela. Como é que funciona? Bom, as nossas unidades de saúde, elas têm portas abertas, né? A porta de entrada para o tratamento da cessação do tabagismo realmente é na atenção primária, né? Ideal que seja trabalhado com esse indivíduo para que ele busque o serviço. Nós temos disponível na forma individual, em grupo, né? Nesse momento, nós estamos apenas com a modalidade individual, certo? Mas estamos já planejando um retorno para os grupos, fazendo busca ativa, identificando aqueles pacientes que estavam com a gente, né, e que tiveram recaídas nesse período de pandemia, né, porque foi tudo quebrado durante a pandemia. Mas a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho e quem desejar vai ser bem recebido, bem acolhido e com a ajuda de todos, vão conseguir vencer essa dependência, né? Trabalhamos para isso. É verdade. Como último recado, eu queria lembrar que a pessoa que deseja parar de fumar, decide parar de fumar, ela precisa angariar forças para isso, porque não será fácil. Então, ela vai tirar essas forças um pouquinho do grupo, né? Um pouquinho da medicação que ela vai tomar, um pouquinho da família, que ela precisa entrar num acordo com a família. E ela precisa buscar também coisas que dê a ela o prazer que o cigarro não dá, né? Então, a gente orienta para a pessoa procurar fazer uma atividade física, um hobby, começar alguma coisa que queria fazer, plantar o jardim que está sendo adiado, fazer alguma coisa que tire ele, diminua os hábitos que o levavam a fumar. Todo dia a Dona Maria senta 5 horas da tarde na porta da casa. E aí chega a vizinha e oferece o cigarro. A gente vai tirar a Dona Maria da porta da casa. E aí a gente pede a Dona Maria que naquela hora ela vá fazer qualquer coisa, menos sentar na porta de casa, porque ela vai fumar, com certeza. Né? Então, assim, quebrar alguns hábitos, algumas correntes nocivas, algumas coisas que levam à prática do tabagismo, e ela precisa lançar mão disso para juntar aquelas forças que eu falei. E aos profissionais de saúde, eu costumo dizer que a gente abomina o cigarro, mas a gente precisa acolher o fumante. É verdade. Porque não adianta... Acolher, respeitar com empatia. Cada um tem a sua história, né? Isso, justamente. A gente quer que pare mesmo de fumar, mas aquela frase que você falou ficou bem, bem nítida nisso, né? Às vezes a pessoa tem a recaída e ela mesma já se condena e não retorna para o tratamento, né? Então esse recado também vai para eles, que se tiver recaído, o seu lugar é lá, né? Mais do que nunca você vai precisar. Mas eles serão bem acolhidos. Nossas equipes são bem preparadas e o nosso intento, a gente só aumenta os grupos. Houve esse hiato, que a gente não conta, né? Que o hiato foi no mundo todo, em tudo, né? Mas a gente está retomando e tem sido um sucesso. Bom,
Agradecer a participação de vocês, né? Espero que vocês possam voltar aqui para contar para a gente quando tiver, né, essa retomada. Já está caminhando para isso, né? Já está fazendo todo esse estudo, então a gente fica torcendo aí para que vocês tenham sucesso cada vez mais no trabalho de vocês e que as pessoas possam realmente largar esse vício e ter uma vida muito mais saudável, mais feliz, mais longa, né? Então a gente fica aí só agradecendo mesmo, tá bom? Okay, obrigada pela oportunidade, viu? De divulgar nosso trabalho tão bonito. Com certeza. Bom, Notícias de Fortaleza fica por aqui, né? Agora você continue com a nossa programação. Logo mais tem o Giro Fortaleza. Acesse também as nossas redes sociais, @TV Terra do Sol. Até o próximo encontro.